Oi, gente, boa tarde. Eu sou o professor Gil Leal, professor de matemática, e eu disponibilizei para vocês o material sobre conjuntos. E nesse vídeo eu vou explicar parte a parte, tá? Passo a passo, bem com calma, para vocês conseguirem desenvolver as atividades, tá bom? Então, me acompanhem aí. O conceito de conjunto é intuitivo. Um conjunto é constituído de elementos e costumam ser indicados pelas letras maiúsculas latinas. A, B, C e assim vai. Então, só para a gente deixar bem claro. Então, o nome do conjunto, letra maiúscula. Quem faz parte, quem pertence a esse conjunto é chamado de elementos. Então, por exemplo, vamos considerar o conjunto A das vogais, que podem ser representados de três maneiras. Então, a primeira maneira de você representar um conjunto é descrevendo cada elemento. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar o nome do conjunto, no caso o conjunto A, tem a letra maiúscula, o igual, abre as chaves, e agora você vai descrever cada um desses elementos. Como é o conjunto A das vogais, então a gente vai colocar A, vírgula E, I, O, U e fechar as chaves. Importante, você pode separar eles por vírgulas ou por ponto e vírgula também, tá bom? Então não tem problema aí não. Seria interessante também sempre colocá-los em ordem, de preferência, mas se colocar salteado também não tem problema não. Segunda maneira de representar, pela condição que definem os elementos. Ou seja, você vai ter que descrever uma característica, que quando você lê aquilo, você sabe quais são os elementos que nós estamos falando. Então, aí de exemplo, nós temos aí o conjunto A, o igual, chaves. Sempre vai começar assim, x, essa barrinha, tal que x é, e você vai escrever daí. No nosso caso, o que esse cada elemento é? É uma vogal do alfabeto da língua portuguesa. Então tá aí a segunda maneira. Chaves, x tal que x é uma vogal do alfabeto da língua portuguesa e fechou as chaves, tá? E a terceira e última maneira de representar é por meio de um diagrama, o diagrama de Venn. Então é uma figura fechada, pode ser oval, circular, quadrado, não tem problema. O nome do conjunto, que é letra maiúscula, e dentro desse conjunto os elementos. No caso nosso, as vogais A, E, I, O e U. Aí dentro você pode colocar separadinho, espalhado, não tem problema aí dentro. Estando aí dentro, já sabe que faz parte do conjunto A. Beleza? Continuando, vamos ver mais exemplos. O conjunto das bandeiras, das cores da bandeira do Brasil. Então, o conjunto B, abri lá a chave e escrevi quais são essas cores: amarelo, azul, branco e verde. Fechou as chaves. Mais exemplos. O conjunto C, o conjunto dos números pares positivos. Então, são eles, né? 2, 4, 6, 8 e assim vai. Então, reticências, fecha chaves. E mais um, conjunto dos números pares positivos menores que 9. Então, é par, positivo e é menor que 9. Então, é o 2, 4, 6 e 8, entre chaves, fechou. Conjunto dos números múltiplos de 5, positivos e menores ou iguais a 1000. Então, esse conjunto E, ó, múltiplo de 5, múltiplo, multiplicação. Multiplicação é tabuada, então é tabuada do 5. Então, positivo e menor que 1000. Então, 5, 10, 15, 20, 25, até o 1000, porque é menor ou igual a 1000, tá bom? Veja que entre o 25 e 980, eu coloquei uma reticências. Então, eu não coloquei todos, mas subentende que está sempre indo de 5 em 5. Ok? Conjunto dos divisores positivos de 9. Então é o 1, 3 e 9. Divisores de 9, quais são os números que dá para dividir o 9? Então o 9 dá para dividir por 1, o 9 dá para dividir por 3 e o 9 dá para dividir por 9, por ele mesmo, né? Então no caso aí temos três divisores: o 1, 3 e o 9. Se, observação, se houvessem apenas dois divisores, esse número é chamado de número primo. Mas como nesse caso tem três divisores, então não é número primo, tá? É o número composto. Conjunto dos números naturais. Então os números naturais, aí o conjunto G, 0, 1, 2, 3, 4 e reticências. Lembre-se, entre chaves separadas por vírgula ou ponto e vírgula. Conjunto dos satélites naturais da Terra. Então, o conjunto H. Então, o satélite natural da Terra é só a Lua. Então, eu escrevi lá Lua, fechei as chaves.
E o último conjunto, o conjunto I, conjunto dos prédios em Paranaguá com mais de 100 andares. Então, esse conjunto I, eu abri as chaves, coloquei todos os prédios em Paranaguá com mais de 100 andares e fechei as chaves. Ou seja, nenhum. Alguns nomes importantes aí, tá, gente? É o conjunto unitário, que só existe um elemento dentro do conjunto. Então, por exemplo, o conjunto J. Só dentro dele só tenho dois. Então, é um conjunto unitário. Dentro dele, só um elemento. Essas descrições aí, essas definições, é, eu não copiei de nenhum livro, tá? Eu escrevi da minha cabeça. Conjunto finito. Conjunto com um número finito de elementos. Então, por exemplo, o conjunto K tem os elementos 4, 5, 6 e 7. Então, dá para você perceber que dentro dele tem um número finito de elementos. Conjunto infinito. Conjunto infinito, conjunto com um número infinito de elementos. Por exemplo, o L. Conjunto L é o 0, 1, 2, etc. Então, eu não sei onde vai parar, então, infinito. E conjunto vazio, conjunto em que não há elementos dentro dele. Então, por exemplo, aí o conjunto M. Então, eu abri as chaves e fechei as chaves. Dentro dele eu não coloquei nada, porque ele é um conjunto vazio. O conjunto vazio também pode ser representado pelo símbolo zero cortado. Esse zerinho cortado na transversalzinha aí, zero cortado, ele representa o vazio, representa essa chave vazia. Não pode representar conjunto vazio como chaves e dentro dele colocar esse zero cortado, porque daí a chave não está vazia, então não é um conjunto vazio. Então, conjunto vazio ou é a chave vazia ou é o zero cortado, certo? E aí eu coloquei o primeiro exercício. Esse primeiro exercício você vai rever os conjuntos A até o I e vai classificar ele em unitário, finito, infinito ou vazio. Então você volta aí o PDF e os classifique. Beleza? Primeira parte, ok?